Boa tarde. Neste mês, em apoio ao Outubro Rosa, nós preparamos uma série de ações e conteúdos para incentivar o diagnóstico precoce e a prevenção ao câncer de mama. Nessa live, os especialistas do Centro de Oncologia e Núcleo de Mastologia do Sírio-Libanês irão responder os principais questionamentos enviados pelas redes sociais. E aqui estão conosco os doutores, Dr. Arthur Katz, ele é diretor-geral do Centro de Oncologia do Sírio-Libanês, a doutora Heloísa Carvalho, médica titular do Departamento de Radioterapia do Centro de Oncologia do Sírio-Libanês, e a doutora Paula Tambellini, mastologista do Núcleo de Mastologia do Centro de Oncologia do Sírio-Libanês. E logo mais estará também em nossa companhia a doutora Maria Isabel Achatz. Ela é coordenadora de oncogenética do Centro de Oncologia do Sírio-Libanês. Você pode participar desse nosso programa, dessa nossa live, e mande suas perguntas, comentários e dúvidas que você tiver a respeito dessa doença. Então, a gente vai começar pelas primeiras perguntas e a gente já recebeu, já selecionamos algumas questões. E tem uma que é muito básica, embora o câncer de mama seja uma das doenças mais incidentes no Brasil, muita gente ainda tem muita dúvida sobre o que é a doença e quais são os seus sintomas. Então, essa é a primeira pergunta que eu queria lançar para vocês, porque a partir daí, acho que quem está nos assistindo pode entender melhor e a partir daí até saber melhor o que perguntar, né? Quando ele entende mais, fica mais fácil saber quais são as dúvidas. Então, eu gostaria de pedir a vocês que explicassem o que é o câncer de mama. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. O câncer de mama é uma doença que ela é caracterizada pela proliferação anormal das células da glândula mamária. Com essa proliferação de células de uma forma desordenada, aparecem os famosos tumores ou os caroços na mama. São vários fatores que causam esse tipo de doença. Nós, na realidade, não temos uma causa única para nós detectarmos essa paciente. Acreditamos que as principais causas são alterações genéticas, que não é a mais frequente. A doutora Maria Isabel vai conseguir explicar isso melhor para a gente do ponto de vista genético. Mas vários fatores estão influenciando o aparecimento cada vez maior dessa doença, como, por exemplo, hábitos de vida sedentário, má alimentação, obesidade, são fatores que nós conseguimos interferir para evitar o aparecimento maior dessa doença. E quais são os principais sintomas? Porque esse também é um problema, né? Muitas vezes as mulheres só fazem o diagnóstico muito tardiamente porque não conseguem identificar no próprio corpo nenhum sinal de transformação. É possível saber quais são os primeiros sinais? Em geral, o principal sintoma relatado pela paciente, em torno de 80% a 90% dos casos, é o aparecimento de um nódulo ou de um popularmente conhecido como um caroço. Em geral, esses caroços eles são indolores, o que, no fundo, acaba tranquilizando a paciente, mas de uma forma equivocada. Então, em geral, é o aparecimento de um nódulo indolor. Outros sintomas que são possíveis do aparecimento são líquido, geralmente ou sanguinolento ou transparente pelo mamilo, retração da pele, a vermelhidão em alguma porção da mama pode acontecer e a sensação de inchaço na própria pele da mama também pode ser um aparecimento comum. Idealmente, nós desejamos que o diagnóstico seja feito numa fase em que esses sintomas não existem. E é para isso que tradicionalmente, existem campanhas de mamografia periódica, e é por isso que o autoexame, que é o que permitiria esse tipo de diagnóstico, não é estimulado como uma forma de diagnóstico precoce. Evidentemente, é importante que a mulher esteja familiarizada com sua mama, no sentido de, eventualmente, notar precocemente alguma alteração. Mas o que se deseja em termos de diagnóstico precoce é fazer o diagnóstico de uma lesão que não é clinicamente perceptível e que não gera sintomas. Portanto, essa é a condição ideal, que não haja um sintoma e que a mulher não vá procurar a mastologista porque já palpou um nódulo, ou porque já tem sangue saindo pela areola, ou porque ela já nota uma retração na mama. O ideal é a gente trabalhar com uma doença que nem sequer traz sintomas. Então, o ideal é a mulher se submeter a exames periódicos de mamografia. Exatamente. Nos últimos anos, houve uma certa polêmica até em relação à frequência, à idade, com que idade a mulher deveria começar a fazer esses exames.
Hoje, o que diz a literatura? Qual é a recomendação de vocês? A partir de que idade e com que periodicidade a mulher deve se submeter à mamografia? Vou deixar a Paula comentar isso. O consenso é que as pacientes elas comecem a fazer o rastreamento para câncer de mama com a mamografia a partir dos 40 anos. Idealmente, esse exame deve ser realizado uma vez por ano. Existem outros exames, como o ultrassom de mama, que ele serve para complementar esse rastreamento, não é um exame obrigatório para todas as pacientes. Então, é importante gravar que a mamografia anual ela é importante a partir dos 40 anos. E como o Dr. Arthur falou, muito importante também, o ideal, como sempre, é pegar as pacientes assintomáticas. Porque quanto menor o tamanho do tumor, mais chances de tratamentos conservadores e de cura nós temos para essas pacientes. E a importância do autoexame, nesse intervalo de consulta anual, a importância do autoexame entra excepcionalmente nesse intervalo. Por quê? Porque a paciente se conhecendo e sabendo como que é habitualmente sua glândula mamária, se tiver um sintoma entre os exames de rastreamento anuais, ela tem a condição de nos procurar de uma forma mais rápida do que esperar o retorno do ano seguinte. Fazer só um comentário sobre isso, que muitas pacientes chegam e falam: eu fazia meus exames todo ano, eu sempre me acompanhei direitinho e agora eu estou com câncer. Então, mas a importância do exame não é prevenir, mas sim a detecção precoce. E aí é a hora que nós conseguimos intervir com maiores chances de cura. Existe, respondendo também a sua pergunta, controvérsia sobre a idade ideal. Nós seguimos essa padronização dos 40 anos, que é uma padronização seguida também nos Estados Unidos. Em vários países europeus, eles sugerem que se deve iniciar aos 50 anos. Mas não porque o câncer de mama não possa incidir antes dos 50 anos, mas é porque, frequentemente, em mulheres mais jovens, a mama é mais densa e o exame pode ser menos preciso. E por isso que, do ponto de vista de uma saúde pública, do ponto de vista de decisões populacionais, eles consideram que o exame é mais custo-efetivo a partir dos 50 anos. Por outro lado, não significa que quando a gente adota 40 anos, não significa que o tumor de mama não possa ocorrer antes disso. Ele é menos frequente, mas, novamente, muito abaixo dessa faixa etária, muitas vezes a mamografia pode não ser tão eficaz. Por isso que a gente não pede para as moças fazerem mais cedo. Mas, novamente, é fundamental que a moça, conhecendo a sua mama, tome providências caso note alguma modificação. Agora, tudo isso que nós estamos discutindo vale para a mulher, digamos assim, comum. A gente sabe que 5 a 10% dos tumores de mama, e a doutora Maria Isabel vai entrar em mais detalhes disso, apenas 5 a 10% dos tumores são hereditários. Para as pacientes que são portadoras de um defeito genético que promove uma maior chance de desenvolvimento de câncer de mama, muitas vezes a gente é obrigado a iniciar esse segmento mais precocemente e, eventualmente, para essas pacientes, muitas vezes, incluir a ressonância nuclear magnética de mama como medida de diagnóstico precoce, mas apenas para essas pacientes. Sim. Vamos lembrar que 85% a 90% dos casos de mama não são hereditários. Né? E como a Paula mencionou, existe uma série de comportamentos ou de situações que podem estar associados a um aumento de risco. Então, obesidade, tabagismo na puberdade, alcoolismo, sedentarismo, eventualmente mulheres que não tiveram filhos não amamentaram. Existem estudos mostrando que pessoas que trabalham em turnos invertidos, ou seja, que trabalham de noite e dormem de dia, como aeromoças, enfermeiras, também podem ter um risco aumentado. Porém, de um lado, não é participar de um grupo de risco que assegura que o tumor não acontecerá, e o contrário é verdadeiro. A mulher pode não ter nenhum desses fatores de risco, ser uma mulher ativa, corredora de maratona, com peso ideal, sem histórico familiar, sem alcoolismo, e vir a desenvolver câncer de mama. Então é importante que a mulher não deixe de fazer todo esse tipo de rastreamento e diagnóstico precoce por julgar não pertencer a um grupo de risco. Muito obrigada. Eu vou passar aqui agora para a pergunta da Lívia Brito, que até é uma pergunta interessante, né? A gente relaciona sempre o câncer de mama às mulheres, e ela está perguntando em relação aos homens. Quais seriam as ações de prevenção para o câncer de mama de um homem, e se a ele é recomendado também fazer mamografia? Bom, os tumores de mama em homens são muito, muito, muito menos frequentes do que em mulheres. Evidentemente, eles existem
e estão mais frequentemente associados a uma síndrome hereditária, ou seja, ao fato do indivíduo ser portador de um defeito genético que vem sendo transmitido de geração em geração. Não existem políticas de diagnóstico precoce de câncer de mama em homens, tanto por ser uma doença muito incomum, como pelo fato de que, como a mama é muito atrófica, ela não é desenvolvida num homem, a primeira coisa que se nota é um carocinho. O que existe no tumor de mama feminino, e a Paula pode, por favor, acrescentar mais informações, é que como a mama tem um volume muito maior, não é difícil você esconder um nódulozinho de 6, 7, 8 milímetros dentro de uma mama de maior volume. Num homem, isso fica claramente evidente. Então, não há nenhuma política de rastreamento precoce de câncer de mama. Entretanto, se existe uma família na qual se sabe que há presente na família uma mutação predisponente a câncer de mama, como BRCA1, BRCA2, os homens também devem fazer esse teste genético e, eventualmente, se o homem for portador, talvez nesta condição, ele passe a ser avaliado de uma outra maneira. Ele passa a ser visto pelo clínico, ou até por um mastologista, mais frequentemente visando esse tipo de situação. É importante ressaltar, como o doutor Arthur já falou, que realmente não existem protocolos de rastreamento para homens. O mais importante em homens que não têm essa mutação comprovada são os sinais e sintomas clínicos mesmo. Por ter uma mama muito pequena, comparado com a da mulher, em geral, o homem, sozinho, ele acaba percebendo que teve um aparecimento de uma nodulação ou até uma retração da pele, uma retração também do mamilo, porque, em geral, esses nódulos aparecem na região retropapilar. E nesses pacientes, como o doutor Arturo já mencionou, que tem essa mutação comprovada, eu acho que o mais adequado realmente é fazer o acompanhamento clínico bem de perto. Não existe protocolo para fazer mamografia anual igual das mulheres, mas, sabidamente, um homem com mutação genética tem que ter seguido bem perto, conforme o doutor Arthur já mencionou. E um outro fator importante é o seguinte, na cultura feminina é muito presente o receio do câncer de mama. Portanto, toda mulher que notar alguma alteração na mama vai procurar o médico. Na masculina, não. Então, a gente tem a preocupação de que o homem que note alguma alteração na sua mama também procure o médico e não retarde o aparecimento por não ter dentro, digamos assim, das suas preocupações, a possibilidade de que uma bolinha pode ser um tumor. Ele pode imaginar que é um pelo encravado, ou que ele bateu, que é alguma coisinha qualquer. Não. Se surgir um nódulo na mama de um homem, com muita razão e muito motivo, ele deve procurar um mastologista para avaliar qual a natureza daquele nódulozinho. Muito obrigada. Eu vou passar agora uma pergunta do Rafael Souza. Ele faz um questionamento aqui a respeito do caso da mãe dele, que recebeu o diagnóstico, e ele pergunta se ela necessariamente vai ter que fazer quimioterapia ou se há outros tipos de tratamento. Veja, cada vez mais o tratamento do câncer de mama é absolutamente individualizado. Alguns anos atrás, nós fazíamos um tratamento que a gente chama de tamanho único, one size fits all, ou seja, as pacientes eram todas tratadas de uma maneira muito semelhante. Hoje não. Então, a definição sobre o uso ou não de quimioterapia envolve uma série de fatores ligados ao tamanho do tumor, à localização do tumor, ao envolvimento ou não de linfonodos, à sensibilidade desse tumor a receptor estrógeno, progesterona, a presença ou não de uma proteína chamada HER2, enfim, a idade e condição de saúde da paciente. Existe um sem número de fatores que serão analisados individualmente para que se defina se uma mulher precisa ou não de quimioterapia. É a chamada medicina personalizada. Exatamente. O objetivo é que o tratamento seja cada vez mais personalizado. A senhora gostaria de complementar alguma coisa? Acho que o doutor Arthur já esclareceu bem essa questão. E, inclusive, um dos exames que nós temos lançado mão, inclusive em casos que surgem dúvidas, tem alguns clássicos que a gente fala, não, essa paciente realmente merece uma quimioterapia. Nos casos que tem dúvida, temos os testes genéticos até para avaliar melhor a parte genética realmente do tumor, para ver se é um tumor de alto risco, um tumor de baixo risco, que auxilia muito a decisão do tratamento, se vai fazer uma quimioterapia ou se vai passar só, por exemplo, para um tratamento com um remédio via oral, que é o tratamento hormonal que nós chamamos. Em alguns casos, essa decisão é altamente sofisticada, porque a gente pode recorrer a esse tipo de exame. Quando a gente fala genético, só não confundir com os testes de detecção de risco
hereditário. Não é? Nesse tipo de teste que a doutora Paula mencionou, nós estamos analisando genes normais ou anormais do tumor para definir se a quimioterapia pode trazer benefício ou não para uma determinada paciente. Até em relação à quimioterapia, é uma questão que para os pacientes é bem importante, que é a queda do cabelo. São os efeitos colaterais, entre eles a queda do cabelo. O Marcelo Romeu pergunta aqui se toda quimio faz o cabelo cair e se há formas de prevenir essa queda ou de atenuar essa queda ao menos. De uma maneira geral, não é toda a quimioterapia que leva à queda do cabelo. Quando nós estamos falando da quimioterapia adjuvante, que é aquela quimioterapia administrada em caráter preventivo após um tratamento de um câncer de mama localizado, a maior parte dos esquemas que são empregados nesta condição levam sim à queda de cabelo. Existem alguns recursos que a gente pode tentar empregar para reduzir ou minimizar essa queda de cabelo. Existem algumas toucas geladas que podem ser colocadas antes do tratamento começar, elas ficam durante todo o tratamento e ficam mais um pouco a seguir. Isso pode ser empregado e essas toucas são bastante eficazes em determinadas quimioterapias. Já na quimioterapia adjuvante, a quimioterapia pós-operatória que se usa em câncer de mama, a eficácia dessa touca não é, digamos assim, altamente satisfatória e varia bastante de paciente para paciente. Pode-se empregar, mas a gente sempre informa a paciente que nem sempre o resultado é satisfatório. Não há nenhum inconveniente em tentar usar a touca, mas em cerca de 50% das mulheres, a touca não atua de maneira eficaz, a queda de cabelo ainda assim ocorre, mas, por outro lado, quando isso acontece, nós temos recursos muito, digamos assim, apropriados e eficazes para disfarçar essa queda de cabelo. Existem perucas extraordinariamente naturais, do ponto de vista de aparência, e existe ainda um outro recurso que é a prótese. A prótese é como se fosse uma peruca, mas ela é aderida ao couro cabeludo com uma espécie de fita dupla face. E a grande vantagem da prótese é que a mulher ela pode até mesmo jamais ver-se sem o cabelo. Ela pode procurar uma das empresas que comercializa a prótese antes do cabelo cair, cortar o cabelo de costas para o espelho, colocar a sua prótesezinha, ela vai para casa com a prótese, ela acorda com a prótese, ela dorme com a prótese, ela entra no chuveiro com a prótese, lava o cabelo com a prótese, seca e penteia o cabelo com a prótese e, eventualmente, periodicamente vai trocar essas fitinhas nessa espécie de cabeleireiro. Ou seja, se pode minimizar muito o impacto emocional da queda do cabelo. E essas perucas e próteses são tão naturais que a maior parte das pessoas que cerca a paciente não percebe que ela perdeu o cabelo. Isso é muito importante para a autoestima da mulher e também porque uma das coisas que desgasta demais a mulher é ter que contar e recontar sua história para todo mundo que ela encontra. Então, todo mundo quer ver, poxa, o que aconteceu com você? Você está fazendo quimioterapia? Então, assim, chega um momento em que, às vezes, as mulheres se desgastam demais precisando contar inúmeras vezes essa história. Então, uma das belezas, né, da prótese ou da peruca é que, além de que há uma proteção da figura corporal da autoestima, ela deixa de estar explicando o tempo inteiro e ficando tão evidentemente marcada pelo tratamento. É importante acrescentar que não é só apenas em relação à queda do cabelo, mas em relação à náusea, que costumava ser um grande fantasma no tratamento quimioterápico, nós temos drogas que são extraordinariamente eficazes na prevenção da náusea. Então, se antigamente a norma é que a maior parte das mulheres passasse mal e uma ou outra passasse bem, hoje em dia o quadro se inverteu completamente. A maior parte das nossas pacientes fazem o tratamento sem passar mal. E o objetivo do tratamento é que ele seja muito bem tolerado. Sim. O tratamento não é para ser uma penitência, não se deseja que a paciente sofra durante o tratamento. Muito pelo contrário, nós queremos cercar essa paciente de recursos de todo tipo para que ele seja o mais leve e tolerável possível. Doutor, tem uma pergunta complementando essa da químio, do Hélio. Ele gostaria de saber se a radioterapia promove os mesmos efeitos colaterais da químio ou não. Então, a rádio é um tratamento
bem menos agressivo sistemicamente, digamos assim. Ele é um tratamento que, na verdade, vai complementar a cirurgia, ou seja, nós vamos tratar o que não foi retirado na cirurgia. Então, é um tratamento de prevenção, na maioria das vezes, de uma recidiva local, ou na mama, ou nas áreas de risco ao redor da mama. E os efeitos são bem suaves. Eu brinco que a pior coisa que a radioterapia faz para um paciente com câncer de mama é criar uma nova rotina de vinda diária ao serviço de radioterapia. Normalmente, as pacientes têm reação na pele, sim, como se fosse tomando sol, e ao longo do tempo aquilo avermelha, fica mais moreninho, pode descamar, mas os efeitos são exclusivamente locais. Raramente a gente pode ter uma ou outra complicação dessa irradiação, que abaixo de 5%, 3% das vezes são complicações mais graves, mas, em geral, o paciente tem suas atividades normais, um ou outro sintoma de cansaço, uma fadiga, que também é esperado, principalmente porque a radioterapia, quando a paciente faz todo o tratamento com cirurgia, químio, a radioterapia, em geral, é o último da linha, vamos dizer. Então, a paciente já chega desgastada fisicamente. Então, isso também, mais a radioterapia, que é uma outra agressão para o organismo, pode gerar um pouco de cansaço, fadiga, como um início de um quadro depressivo, vamos dizer assim. Mas tudo isso é bem tolerado e bem controlável ao longo do tratamento, de tal forma que normalmente não interfere nas atividades habituais. E nessa fase, a gente estimula a paciente a procurar levar a vida mais normal possível. Ela deve trabalhar, ela deve ter uma vida social absolutamente plena, ela deve recomeçar, caso não tenha começado, ela deve recomeçar a prática de exercícios físicos, caminhadas. Então, a radioterapia, realmente, como a Heloísa mencionou, é muito bem tolerada. E uma coisa importante, existe um conceito totalmente equivocado de que a radioterapia queima. Eu queria que a Heloísa explicasse um pouquinho melhor esse detalhe, porque isso é uma coisa que todas as pacientes ouvem e isso é absolutamente errado. Então, radioterapia, eu brinco com os residentes, até não queima, ela ioniza, ou seja, o efeito da radiação é matar a célula tumoral, principalmente, por um efeito físico-químico na molécula daquela célula. Então, o que acontece no câncer de mama, que a ideia é eliminar células deficientes e sem atingir as normais. Por isso que é um tratamento feito aos pouquinhos, vamos dizer, até de uma maneira homeopática, vamos dizer assim. Queimaduras, como se diz, né, no dia a dia, ou se tem medo, na verdade, não são queimaduras, mas o que a gente observa, às vezes, é um eritema, uma inflamação da pele, porque a pele faz parte do tratamento para o câncer de mama com radioterapia. Então, pacientes com mamas mais volumosas, pacientes onde o atrito na região da axila, roupa que tem mais suor e mais movimento, nessas áreas pode ter uma reação um pouquinho maior, mas não é exatamente uma queimadura, mas é uma esfoliação. Com cuidados locais, cremes hidratantes ou preventivos, isso melhora muito, mas, em geral, a paciente vai ter alguma reação, mas não é nada do que se via muito antigamente com a radioterapia, que foi o que estigmatizou o tratamento. Hoje a gente tem equipamentos de primeira linha, não só aqui no Sírio, mas nos grandes centros em todo o país. Você consegue ter um cuidado mais adequado e uma minimização desse efeito nas pacientes. Então, é bem tranquilo, sim, fazer o tratamento. Tive câncer de mama, fiz a cirurgia em 2015, quadrante e esvaziamento. Depois ela fez 8 sessões de quimioterapias e 36 de radioterapia. Hoje ela faz uso de medicação, infelizmente ela não especifica qual,
mas ela tem muita dor no seio operado. Ela quer saber se isso é normal e se a tendência é passar com os anos. A dor mamária, ela pode estar associada tanto a uma mama que já foi operada. É muito comum nós recebermos essa queixa no consultório. Isso não tem livro, mas é muito comum as pacientes falarem: o tempo esfriou, estou sentindo dor onde operei. Isso é extremamente comum, então não é teoricamente um sintoma que nos assusta. E outra causa que pode estar relacionada à dor mamária também são as próprias alterações hormonais que as mulheres têm, de acordo com o seu ciclo menstrual, que podem influenciar. Mas, em geral, esse é um sintoma que não nos assusta. Se os exames estiverem em dia, passou em consulta clínica, o médico mastologista viu, examinou e não tem nenhuma alteração preocupante, não é uma coisa que nos preocupa. Um outro fator que ocorre, às vezes, a mama operada, irradiada, muitas vezes dá sensação de fisgada, pontada, ocasional. Isso não tem nenhum significado. Aliás, muitas vezes a mulher tem isso normalmente, mas ela nem registra e ela passa a prestar maior atenção depois de uma ocorrência como essa. Como disse a Paula, a maior parte das vezes isso não está associado a uma recidiva, por exemplo. Tá? Agora, às vezes a mama muda de consistência, depende da cirurgia que foi feita, depende se foi feita plástica, se não foi feita plástica. E a consistência aumentada da mama, às vezes inclusive por um fenômeno chamado esteatonecrose, que é uma gordurinha que sofre uma necrose, que é algo inócuo, mas isso pode mudar a consistência da mama e, eventualmente, quando a mulher deita, dependendo de como ela deita, a própria mama pode pressionar os arcos costais e isso trazer dor. A mama normal, ela é muito maleável. Quando a mulher deita, a mama se adapta à posição, ela se espalha. A mama operada, às vezes, é mais rígida e, eventualmente, a dor pode provir desta maior rigidez. Então, muitas vezes a gente diz, olha, se você sente isso ao dormir, se ajeite com os travesseirinhos, procure amenizar a pressão do seu braço, do seu cotovelo sobre a mama e da mama sobre os arcos costais. Isso muitas vezes resolve essas dores. Até tem muita gente perguntando se necessariamente é preciso fazer a cirurgia de mama após o diagnóstico ou não. Eu sei que tem cirurgias mais ou menos invasivas, né? Mas ela é sempre necessária? Praticamente em quase 100% dos casos, o ideal realmente é a gente tratar o câncer de mama de forma multidisciplinar. Acreditamos sim que a cirurgia é uma parte importantíssima do tratamento dessas pacientes, porque nós estamos, além de removendo o problema, nós estamos pegando esse tumor e conseguindo estudar ele de forma mais adequada. Então, o tratamento cirúrgico é um tratamento importantíssimo, até para nós podermos dar ferramentas para o oncologista, ferramenta para o radioterapeuta, para conseguir escolher melhor esse tratamento individualizado das pacientes. O que pode variar é o momento dessa cirurgia. Tem alguns casos que a cirurgia é feita antes do tratamento quimioterápico, tem outros casos que a cirurgia é indicada após o tratamento quimioterápico, e como o Dr. Arthur já disse, o tratamento realmente é muito individualizado. Não é uma receita de bolo para todo mundo, por isso que é muito importante tomar cuidado com os famosos e-mails, como o Dr. Arthur falou. Não é porque aconteceu com a vizinha ou com qualquer outra conhecida que necessariamente vai ser o tratamento preconizado para essa paciente, mas de forma geral a cirurgia praticamente em 100% dos casos a gente acaba fazendo cirurgia sim. Varia a extensão da cirurgia, Isso. a técnica cirúrgica empregada. Não, isso varia muito até pelo tempo que você faz o diagnóstico dessa paciente. Se nós conseguimos fazer um rastreamento adequado, uma detecção precoce, nós conseguimos, em geral, pegar um tumor pequeno. E cada vez nós vemos que, pegando um tumor pequeno, nós conseguimos fazer cirurgias cada vez mais conservadoras, uma cirurgia menos invasiva, o que é muito válido para essa paciente, para continuar do ponto de vista até estético, para ela continuar conseguindo preservar a sua mama. Se nós temos um tumor maior, que não foi diagnosticado no início, essa paciente vai ser operada, mas aí nós temos que fazer uma cirurgia mais extensa, em geral a retirada da glândula mamária, como nós chamamos de mastectomia. Mas tudo isso varia de paciente para paciente, depende muito da relação do volume do tumor com o volume da mama. Então, pacientes que têm uma mama muito pequena, um tumor de 3 centímetros, no caso dela, pode ser considerado grande em termos de proporção, não em termos de tamanho absoluto. Se nós pegamos uma paciente que tem uma mama bem grande, um tumor de 3 centímetros, se a gente faz uma cirurgia conservadora, do ponto de vista do volume, não dá praticamente diferença nenhuma. E lembrando que é muito importante também colocar nesse tratamento cirúrgico a equipe da cirurgia plástica. Não tem contraindicação. Isso, não tem contraindicação, não faz mal nenhum fazer a cirurgia de reconstrução imediata. Nós sabemos que a autoestima é muito importante no tratamento, então, para essa paciente,
vamos supor, a paciente que tem que fazer um tratamento mais radical, de retirada da glândula mamária, o fato dela já sair do centro cirúrgico reconstruída, já melhora muito essa parte da autoestima. Ela não tem necessidade de ficar mutilada, como antigamente acontecia muito frequentemente. Então, o tratamento plástico é muito importante. O que eu acho que vale a pena discutir é esse tipo de tratamento de cirurgia plástica com o radioterapeuta, para ver qual é a técnica da reconstrução para não interferir no tratamento radioterápico. Só completando um pouquinho, existem situações raras onde ou a paciente não tem condições clínicas para ser operada, em geral pela anestesia, não tanto pelo tipo de cirurgia. Normalmente elas são mais idosas, com os tumores, a princípio, mais favoráveis também, que podem ser controlados, às vezes, em longo prazo, só com um tratamento medicamentoso sistêmico, hormonioterapia, e, eventualmente, tratamento local com a rádio, sem uma cirurgia. Mas, a princípio, não é uma situação ideal mesmo. Né? A gente individualiza, por isso que a gente fala de individualizar o tratamento. É lógico que a gente não vai submeter uma paciente idosa que tem problema cardíaco, que vai ter um risco muito maior de ser operada, um risco de anestesia. E se a gente consegue controlar essa doença, por exemplo, com um tratamento com um oncologista, um tratamento hormonioterápico, dependendo do tipo do tumor dela, a gente vai beneficiar essa paciente com tratamento clínico. Mas, em geral, a grande maioria das pacientes elas são submetidas à cirurgia. Sim, existem várias técnicas de radioterapia para todas as situações de câncer e outras. Em câncer de mama, como a mama é um órgão, vamos dizer, externo ao corpo, tecnicamente é um pouco mais fácil, vamos dizer assim, de se tratar, com equipamentos até muito simples, vamos dizer. Então, não é porque você não está num grande centro ou num grande hospital que, eventualmente, o seu tratamento com radioterapia em câncer de mama vai ser pior ou melhor. Mas situações onde a paciente tem uma anatomia um pouco diferente, principalmente em relação à técnica de radioterapia usada, ou algumas situações onde você tem que ter uma preservação importante dos órgãos internos, em especial o coração nas mamas do lado esquerdo, aí sim você precisa de técnicas mais avançadas. Para câncer de mama, em radioterapia, a técnica mais popular, vamos dizer assim, ainda não tanto em nosso meio, mas que existe, é o que a gente chama de inspiração profunda, onde a paciente inspira, segura o ar e, com isso, o coração se afasta da parede torácica que está em contato com a mama. Quando é à esquerda, normalmente, se você dispuser dessa técnica, você pode avaliar se isso vai ser necessário ou não para a preservação do coração e, tardiamente, evitar maiores complicações. Tardiamente é 20, 30 anos depois, um risco de infarto ou alguma outra sequela cardíaca. Principalmente porque os quimioterápicos também podem ser cardiotóxicos, né? Então, a gente previne nesse sentido. E acho que mais importante que técnicas avançadas, é o que o doutor Arthur está aqui comentando, é um tratamento em menos dias. O tratamento padrão demora 25 a 30 dias úteis, em média, né? E hoje a gente já tem evidências científicas de que, encurtando esse tratamento, ainda para uma população específica de pacientes, para 15, no máximo 20 dias, ou seja, diminuindo em 10 dias úteis o tratamento, a eficácia tanto de controle de doença quanto estética e de efeitos colaterais é exatamente a mesma. Então, sempre que possível, hoje a gente opta pelo tratamento mais curto. É mais confortável para a paciente, menos dispendioso e para nós também, ver que a paciente vai terminar antes o tratamento. A gente teve, na semana passada, a premiação de dois pesquisadores que deram a sustentação básica para a formação da imunoterapia, que hoje todos os especialistas dizem ser ali um dos principais caminhos do combate ao câncer. Então, eu gostaria que primeiro vocês explicassem, só voltando, eles receberam o Prêmio Nobel de Medicina por fornecer os fundamentos da imunoterapia.
Então, eu gostaria que vocês explicassem um pouco o que é a imunoterapia e, especificamente no câncer de mama, como ela vem ajudando no tratamento das pacientes. Eu vou explicar de uma maneira bastante simples, que é a seguinte. Habitualmente, em condições normais, o nosso sistema imune é altamente vigilante contra intrusos. Então, é como se eu morasse numa casa e eu tivesse um cão de guarda que é altamente vigilante. Toda vez que um intruso tenta entrar, seja ele uma infecção, uma bactéria, um vírus ou um tumor, esse meu cão de guarda reconhece esse intruso e ataca o intruso para me defender. Esse é o papel habitual do sistema imune. O que ocorre é que, em grande parte dos casos de tumor, o sistema imune deixa de reconhecer o tumor como intruso. Tudo se passa como se o seu cão de guarda fosse hipnotizado por esse intruso. O intruso entra, faz o que bem entende e o cão de guarda fica parado assistindo. Tá? A imunoterapia visa resgatar a atividade desse cão de guarda, romper essa hipnose e fazer com que o sistema imune passe a reconhecer o intruso como tal e agrida e destrua o intruso. Esse é o papel da imunoterapia. Durante os últimos 25, 30 anos, a imunoterapia foi sempre um sonho não realizado. Recentemente, a imunoterapia passou a fazer parte do tratamento convencional de uma série de tumores. A imunoterapia não funciona em todos os tumores, não funciona em todos os pacientes, é um tratamento bastante complexo, até muito bem tolerado pela maior parte dos pacientes, mas não é isento de efeitos colaterais, algumas vezes até de efeitos colaterais severos, incomuns, mas que podem ocorrer. Ela é uma realidade no tratamento de uma série de tumores de pulmão, melanoma, tumores de rim e assim por diante. Em tumores de mama, a imunoterapia não é empregada convencionalmente. Nós não temos ainda nenhuma situação na qual a imunoterapia deva ser empregada em câncer de mama, porque os estudos ainda são muito preliminares e ainda não conseguiram identificar com clareza uma população de pacientes nas quais a imunoterapia possa ser usada concretamente. Há uma série de estudos em desenvolvimento, particularmente num tipo de câncer de mama chamado triplo negativo, que é um tumor que não apresenta sensibilidade a estrógeno, progesterona e não tem uma proteína chamada HER2. Então, particularmente nesse subgrupo de pacientes, a análise, a pesquisa da imunoterapia está mais avançada e é provavelmente o subgrupo de pacientes que mais rapidamente poderá, eventualmente, passar a receber imunoterapia. Mas nos dias de hoje, nenhuma mulher recebe imunoterapia como parte do tratamento convencional. Muito obrigada. Bom, gostaria de anunciar a chegada aqui da doutora Maria Isabel Achatz. Muito obrigada, doutora, bem-vinda aqui à nossa conversa. Doutora Maria Isabel é coordenadora de oncogenética do Centro de Oncologia do Sírio-Libanês. E eu tenho aqui duas perguntas sobre o tema, doutora. Eu gostaria que a senhora, por favor, respondesse. A Ellen Carvalho pergunta como funciona o teste genético para detectar possíveis casos de câncer e como proceder diante das possibilidades. Aqui eu não sei se ela se refere aos testes que dão a probabilidade de desenvolver a doença, talvez seja esse o caso, né? Eu acho que mais importante a gente começar lembrando que nem todo mundo precisa fazer um teste genético. O teste genético ele deve ser indicado apenas para pacientes que têm câncer, que desenvolvem tumores, geralmente em idades diferentes do que a gente esperaria. São mulheres, por exemplo, com câncer de mama aos 30 anos, ou com câncer de intestino por volta dos 40 anos de idade, abaixo do que é o esperado na população. E, na maior parte das vezes, também é indicado quando a gente tem uma história de câncer na família. O pai teve câncer, o tio teve câncer, um irmão que teve câncer. Quando a gente tem 2 ou mais casos de câncer, sendo um deles numa idade jovem, claramente vale a pena a gente investigar, então, se existe algum tipo de hereditariedade. E para essa investigação, é muito importante a gente poder, então, fazer os testes genéticos, os testes moleculares. Esses testes tiveram um avanço muito grande nos últimos anos.
Há 10 anos atrás, o custo era inacessível, custava mais de R$15.000 apenas um gene. Hoje, nós podemos olhar o painel completo de genes relacionados ao câncer hereditário por um valor bem inferior, por volta de R$2.000, e, com isso, definir quem são os indivíduos em risco e que têm uma maior probabilidade de desenvolver câncer. Esse é o primeiro grande benefício do teste genético. O segundo benefício seria, então, a possibilidade de prever quais são os outros órgãos que podem ter um risco aumentado também. E, com isso, a gente começa uma série de exames, então, para o diagnóstico precoce. Outro benefício é para indivíduos que têm certos tipos de tumor já metastáticos. A gente tem alguns tipos de alterações que podem ser encontradas em alguns genes, como, por exemplo, o BRCA1, que ficou muito conhecido na mídia como gene relacionado à alteração da Angelina Jolie. Indivíduos que têm mutações no gene BRCA1 podem se beneficiar de uma droga que é específica e que, na verdade, os pacientes que têm alteração nesse gene vão responder muito melhor ao uso dessa droga do que os indivíduos que não têm essa alteração. Mais um benefício importante é em relação aos familiares. Indivíduos que têm essa alteração genética, nós vamos ter como se fosse um endereço genético dessa alteração no nosso paciente. A gente vai saber exatamente qual é o ponto da genética desse indivíduo que tem alteração. E vai, com isso, nos permitir olhar em outros indivíduos na mesma família, nos irmãos, nos pais, nos filhos, e identificar se existe mais alguém que tem um risco aumentado e que não sabe que tem esse risco na maior parte das vezes. E, com isso, a gente começa também para esses indivíduos uma série de protocolos de rastreamento. Até, só para complementar a pergunta aqui, a Juliana Isaías, ela diz que tem muitos casos de câncer na família e ela fala, eu vou ter câncer? Talvez seja o caso de fazer essa investigação, não sei. Isso seria... O mais importante é que tudo comece com uma consulta com um geneticista, né? Nesse momento, a gente vai levantar toda essa história. Vamos tentar entender, né? Uma paciente que tem vários tipos de câncer na família, a gente primeiro precisa saber que tumores são esses. Se são todos tumores, por exemplo, de pulmão, em pessoas que fumaram a vida inteira, a gente talvez não tenha nem necessidade de fazer o teste genético. Mas, em outros casos, quando são diversos tipos de câncer, não necessariamente do mesmo tipo, há necessidade de realizar o teste, sim, depois desse aconselhamento genético, que é quando a gente vai orientar sobre todos os benefícios e limitações que a gente tem relacionados ao teste genético. Doutora, mais uma pergunta ainda em relação à genética. Hoje há testes para saber se determinada medicação vai fazer bem àquele paciente especificamente. Isso é bastante usado na oncologia também ou não? Isso. Na parte da oncogenética, nós abordamos a questão hereditária. Então, o único momento na oncogenética que a gente lida com essa definição de melhor resposta à terapia é, por exemplo, quando nós encontramos essas alterações hereditárias. A gente está falando de alterações que estão presentes em cada célula do nosso organismo. O que você está se referindo aqui, na verdade, é um outro tipo de avaliação que é feita nos tumores, né? Quando a gente avalia os tumores, e essa é uma parte que, na verdade, a pessoa, para responder melhor isso, é o Dr. Arthur Katz. Quando a gente avalia os tumores, alguns tumores têm um perfil genético que vai ser melhor tratado por algum tipo de medicação, muito mais do que em outros tipos. Você quer falar alguma coisa? Na realidade, por exemplo, em alguns tumores, vamos tomar como exemplo, como paradigma, os tumores de pulmão. Os pacientes portadores de tumor de pulmão, dependendo do tipo de tumor, por exemplo, em adenocarcinoma, podem ter determinadas alterações que podem ser usadas como alvo terapêutico. Então, se essa determinada mutação, por exemplo, uma alteração chamada EGFR, estiver presente, eu tenho medicamentos específicos para tratar esse paciente. Esses medicamentos podem ser muito úteis quando essa alteração existe e totalmente fúteis se essa alteração não existir. O número de alterações que nós conseguimos reconhecer vem aumentando de maneira exponencial. E, com isso, o número de drogas que podem ser usadas em cada um desses defeitinhos também aumenta na mesma proporção.
Então, hoje, muitas vezes, antes de escolher um tratamento, nós somos obrigados a realizar testes moleculares para verificar se esses defeitos estão presentes ou não, a fim de que a gente possa, voltando à parte inicial dessa discussão, promover o que se chama de medicina personalizada. Então, baseado no encontro de determinados defeitos das células tumorais, nós podemos selecionar um medicamento a ser empregado. Isso é diferente daquilo que a doutora Maria Isabel está discutindo, que é um defeito que acompanha todas as células do indivíduo e não tem nada a ver com o tumor. É um defeito que predispõe ao aparecimento de tumor. Aqui nós estamos falando de um defeito que não existe nas células normais do indivíduo e apenas na célula tumoral. Uma última pergunta aqui para a doutora Maria Isabel. Se a senhora pode nos dar uma evolução dos estudos nessa área de oncogenética e o papel do Círio aqui nessas pesquisas. Eu acho que a medicina tem se encaminhado cada vez mais para essa abordagem, então, genética, e nos últimos anos nós tivemos uma evolução muito grande também na definição de quem são essas pessoas que podem se beneficiar do teste genético. Anteriormente, nós fazíamos a técnica de sequenciamento, que era uma técnica que nos permitia ler letrinha por letrinha do nosso código genético. Imaginando que o nosso código genético são 3 bilhões de letrinhas, ele ia avaliando letrinha por letrinha. Hoje nós temos uma técnica muito mais avançada, que é o sequenciamento de última geração, Next Generation Sequencing. E nós fazemos, então, essa avaliação não apenas em um gene só, nós fazemos em vários genes ao mesmo tempo, e, com isso, nós temos a possibilidade, então, de avaliar todas as questões que nós conhecemos hoje relacionadas aos genes supressores de tumor e genes de reparo do DNA. Então, genes supressores de tumor já fala muita coisa. São aqueles genes que produzem as proteínas e que vão efetivamente estar circulantes e funcionam em todos os nossos organismos saudáveis de forma adequada. E as pessoas que têm alterações, então, genéticas nesses genes, o que a gente chama de variantes patogênicas, anteriormente chamados de mutações. São pessoas, então, que vão ter a necessidade desse acompanhamento muito mais intensivo. E hoje eu acho que é importante tirar aquela ideia da família que, todo mundo vai ter câncer mesmo. Na minha família, eu sei que um dia eu vou ter câncer. Isso não é uma realidade. Quando a gente tem a possibilidade de identificar qual é a alteração específica, é possível também iniciar todo um protocolo de rastreamento. E com esses exames, a gente vai identificar os tumores, na maior parte das vezes, muito no início, permitindo, então, que pequenas cirurgias ou pequenos procedimentos já vão ser o suficiente para retirar esse tumor. E, naqueles casos onde isso não é possível, na maior parte das vezes, a gente consegue a redução de grandes internações, de quimioterapias e radioterapias. Então, a intenção toda da oncogenética é dar até essa segurança, porque a dúvida nessas famílias já existe. Então, encontrando qual é a alteração hereditária, a gente vai poder definir, então, o protocolo de rastreamento, encontrar, muitas vezes, o paciente vem dizendo assim, mas a minha maior preocupação é o meu filho. Será que o meu filho herdou esse risco? Definir, então, se existe ou não existe. Na maior parte das vezes, essa probabilidade, quando a gente conhece a alteração genética, é de 50%. Então, é sempre ter essa ideia de que pode ser que não venha nada e que esse filho vai poder, então, continuar a vida sem precisar de toda aquela dúvida, aquela tensão e aquele rastreamento intensivo. Então, é dar essa acolhida, escutar o paciente, definir o rastreamento e oferecer, então, tudo o que a gente tem de mais avançado para acompanhar os nossos pacientes que têm alto risco. Muito obrigada. Eu gostaria de pedir ao Dr. Arthur que desse uma mensagem final nesse programa e depois, se cada uma de vocês também quiser passar uma mensagem para quem nos assistiu. O senhor, por favor, doutor, você pode... Para nós é um enorme prazer participar de eventos como esse, porque a gente vê como a preocupação do câncer é muito presente na população em geral e, ao mesmo tempo, quanta desinformação existe, quanta informação equivocada existe. Então, nós sentimos que o nosso papel é também tentar ajudar a todos a desmistificar a doença, a informar melhor o que existe de diagnóstico, de recurso, de tratamento, de diagnóstico, acompanhamento, prevenção. Então, esse tipo de iniciativa nos permite entrar em contato com você
tentando levar um pouco para você da informação que a gente tem no nosso dia a dia. Então é sempre um prazer poder participar desse tipo de iniciativa. Esperamos poder repetir um encontro como esse muito em breve. Muito obrigado. Muito obrigada. Alguma de vocês gostaria de fazer um comentário final? Só agradecer a participação de todos, a oportunidade de estarmos aqui, podemos esclarecer melhor as dúvidas do dia a dia, né? Agradeço também o convite. Eu acho que não só lembrar de tudo isso que a gente conversou só no Outubro Rosa. É claro que é um mês que fica mais evidente, que todo mundo está falando disso, mas as mulheres têm que ter isso em mente, não negligenciar durante o ano inteiro esse tipo de assunto que é muito importante e que pode acontecer a qualquer momento com todas nós. Obrigada. Muito obrigada. Nós estamos prontos aqui a conversar com vocês e à disposição para esclarecer qualquer dúvida. E é um grande prazer participar aqui hoje. Obrigada. Então, vamos encerrar nosso encontro aqui, infelizmente, porque ainda tinha muito assunto para falar. Mas eu quero agradecer a todos vocês, a vocês que nos assistiram. Uma boa tarde a todos. Muito obrigada.